Sim, concurseiro, venha aprender português com o Mestre Mário. É novo por aqui? Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber a notificação das nossas aulas. Farei agora a correção da parte 2 do nosso simulado de nível médio para o cargo de GCM. Lembrando que ele ainda está disponível no nosso portal de simulados, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Acesse, resolva esse, bem como os demais simulados que estão lá para você. Então vamos lá à nossa aula de hoje. Assinale a alternativa em que o trecho do texto está reescrito em conformidade com a norma padrão da língua, com a expressão destacada em negrito flexionada no plural. Então, o que está pedindo esta questão? Tem uma questão, a primeira coisa é você compreender o que ela pede. Então, assinale a alternativa em que o trecho do texto, deixei aqui, como vocês podem ver, primeiro, segundo parágrafo, não precisa. Aqui é uma questão de gramática pura. Então, neste caso, quando fala flexionada, aqui, ó, com a expressão destacada em negrito flexionada no plural. Isto daqui está cobrando o quê? Concordância, não é? Então, vamos ver aqui, ó. Concordância. Quando está falando de concordância, você tem que ver se é singular ou se é plural. Então, vamos reescrever esta frase aqui, mudando apenas o que está em negrito. Em qual das alternativas ficou correta fazer esta alteração? Então, trouxe aqui uma síntese também sobre concordância verbal. Você já está farto de saber que o quê? Concordância verbal, quando se fala de concordância verbal, é a concordância do verbo com o sujeito, em número que está relacionado a singular ou plural e pessoa, primeira, segunda ou terceira. Então, era necessária sua volta. Primeira coisa, identifica o sujeito. Tem concordância verbal, identifique o sujeito. O que era necessária? Sua volta. Sua volta. Isso daqui é um sujeito em quê? No singular. Se o sujeito está no singular, o verbo precisa de estar no singular. Então, é extremamente importante você se lembrar disso daqui. O verbo concorda com o sujeito em número, principalmente em número. Se o verbo está no singular, se o sujeito está no singular, o verbo também precisa de estar no singular, ok? Então, isso daqui é clássico. Identifique o sujeito para saber depois com qual termo o verbo vai concordar, se ele estará no singular ou no plural. Trouxe aqui também uma explicação sobre sujeito oracional. A VUNESP cobra muito sujeito oracional. Então, o que é o sujeito oracional? Ele pode ser substituído pela palavra isso. Percebe-se que os homens fugiram. Então, neste caso aqui, percebe-se o quê? Que os homens fugiram. Então, eu poderia falar isso? Percebe-se isso? Sim. Ou então, isso se percebe. O que é o sujeito oracional? Já é explicativo. É um sujeito formado por uma oração. Olha aqui, isso daqui é uma oração. Não é isso? Oração subordinada substantiva. Então, quando nós temos a oração subordinada substantiva, que é iniciada por uma conjunção integrante, que pode ser o que ou o se, nós temos aqui um sujeito oracional. Conseguiu compreender, então? Sujeito oracional é aquele que pode ser substituído por isso. Percebe-se isso. Isso se percebe. Então, isso aqui está exercendo a função de quê? De sujeito. E aqui nós temos o predicado, ou então o verbo. É muito comum as bancas colocarem uma vírgula aqui. Percebe-se que os homens fugiram. Não pode, porque que os homens fugiram está exercendo a função de sujeito, é um sujeito oracional. Quando eu tenho o sujeito oracional, em duas situações aí que são as mais cobradas. Quando esse sujeito oracional ele é iniciado pelas conjunções integrantes que e se, olha aqui, ó. O que são as conjunções integrantes? São aquelas usadas para introduzir as orações subordinadas substantivas. Aí você vai se lembrar a oração subordinada substantiva, aí você vai se lembrando, né? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e outras. Então, quando para se ter um sujeito oracional nesta primeira situação, ele é iniciado pela conjunção integrante, que pode ser que ou se. Espero o quê? Que você passe em um concurso. Eu também espero, em breve. Então, neste caso aqui, nós temos aqui o quê?
Olha o que aqui, ó. O que é uma conjunção integrante. Se eu tenho uma conjunção integrante aqui, nós vamos ter o quê? Um sujeito oracional. O sujeito oracional, como você se lembra, ele é o quê? Ele pode ser substituído por isso. Então, eu espero que você passe em um concurso. Espero isso. Olha aqui para vocês verem. Isso eu espero. Então, aqui é muito simples. Sujeito oracional é uma oração que exerce a função de sujeito. Essa oração, no primeiro exemplo que vimos, ela é iniciada por uma conjunção integrante que pode ser o que ou se. O que é uma conjunção integrante? É aquela que introduz uma oração subordinada substantiva. Ela introduz uma oração subordinada substantiva. Ok? É importante que você gabarite a próxima prova de português. É importante, olha o que aqui, ó. Aí você já vai pegar a sua... Opa, isso aqui é uma conjunção integrante. Se é uma conjunção integrante, ela está iniciando aqui, ela está introduzindo o quê? Uma oração subordinada substantiva. Se está fazendo isso, eu vou ter o quê? Então, um sujeito oracional. Substitua por isso. Vai dar certo? Vamos ver. É importante isso. Isso é importante. Então, isso aqui vai... E vale realçar que o verbo sempre estará na terceira pessoa do singular. Eu não posso falar, isso aqui não remete a ele. Ele é terceira pessoa do singular. Então, ele é, isso é. Agora, também podemos ter aqui um sujeito oracional quando tivermos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Que é quando que ela é reduzida de infinitivo? Quando ela for composta por verbo no infinitivo. Vamos para a prática. Olha aqui. Estudar é importante. Então, isso é importante. Então, eu substituo aqui. Então, aqui também é um sujeito oracional. Por quê? Porque nós temos uma oração subordinada substantiva subjetiva com um verbo no infinitivo. Olha o próximo. Praticar exercícios. Aqui nós temos um verbo no infinitivo também. Aí eu posso substituir por isso. Praticar exercícios é bom para a saúde. Isso é bom para a saúde. Então, memorizou aqui, sujeito oracional pode ser substituído por isso. As bancas cobram muito essas duas situações aqui. Quando for iniciado por uma conjunção integrante, pode ser o que ou se. Ou também quando a gente tiver uma oração subordinada, substantivo, subjetivo, reduzida de infinitivo, ou seja, quando tivermos um verbo no infinitivo. Deu para substituir por isso, sujeito oracional. E se eu tenho um sujeito oracional, pode ser substituído por isso, você vai se lembrar de que o verbo vai ser sempre empregado na terceira pessoa do plural. Então, nós temos que ter muita atenção para isso daqui. Então, vamos voltar aqui à questão para a gente compreender esta concordância verbal. Vamos substituir a palavra que está no singular, em negrito que está no singular, colocá-la no masculino, no plural, aliás. Enviar um emoji de faca ou arma constitui ameaça? Enviar uns emojis de faca ou arma constitui ameaça? Primeiro ponto, identifique o sujeito. O que constitui uma ameaça? Enviar uns emojis de faca ou arma. Aí você já pega, grifa aqui. Ó. Eu poderia substituir por isso? Sim. Então aqui, como nós vimos aqui, podemos falar que nós temos uma oração subordinada, substantiva e subjetiva reduzida de infinitivo. Ela é composta por um verbo no infinitivo. Enviar uns emojis de faca ou arma constitui ameaça. Isso constitui, acabei de falar com vocês, quando puder ser substituído por isso, o verbo precisa estar sempre na terceira pessoa do singular. Eu não falo isso são, eu falo isso é. Então aqui está errado porque deveria continuar do mesmo jeito. Enviar uns emojis de faca ou arma constitui. Por quê? Porque nós temos um sujeito oracional. Então aqui vai ser o quê? Isso constitui, ok? Quer simplificar? Eu envio o quê? Um emoji. Aqui eu tenho um objeto direto. E quando se fala de concordância verbal, o verbo concorda com o objeto direto ou o verbo tem de concordar em número e pessoa com o sujeito? Se a mudança foi no objeto, não importa. Então, vou descartar a alternativa A. Há muita coisa que poderia se perder na tradução. Há muita coisa que poderia se perderem nas traduções. Aqui neste caso aqui nós temos uma adjunta adverbial. Ele também não interfere.
Quando fala de concordância verbal, o verbo tem que concordar com o sujeito ou com o adjunto adverbial, ou com o complemento ou com o objeto direto. Concordar com o sujeito. Então, neste caso aqui, vamos compreender melhor. Há muita coisa. O que poderia se perder? Coisa. Então, a coisa poderia e a coisa poderia se perder. Então, aqui se está no singular, o verbo também precisa estar no singular. E como aqui temos o mesmo sujeito, a coisa poderia se perder, não tem como ir para o plural o verbo perder. Então, ficaria da mesma forma, não alteraria, ficaria assim, ó, há muita coisa que poderia se perder nas traduções. Porque o que importa para a concordância verbal é o sujeito. E aqui a adjunto adverbial não nos importa. A justiça está penando para lidar com a nova forma de comunicação. As justiças, substituir a justiça aqui está no singular, o verbo está no singular. As justiças está no plural, o verbo está no singular. Opa, descartei fácil essa daqui. Então ficaria o correto. As justiças estão penando para lidar. Então, neste caso aqui, ó, para lidar. Lidar também está relacionada aqui à justiça. Mas como é o mesmo sujeito para estes dois verbos, está penando e lidar, aí este segundo verbo vai ficar no singular. Então, aqui tem dois erros. Então, o correto ficaria o quê? As justiças estão penando para lidar com a nova forma de comunicação. Então, já descarto esta alternativa aqui. A pessoa estava apenas usando o emoji para se proteger. A pessoa estava apenas usando os emojis para se proteger. O que eu disse antes? Tem concordância verbal, identifique o verbo. Quem estava usando? A pessoa. Então, você vem aqui, a pessoa está no singular, o verbo também estava no singular. Agora, para se proteger, quem vai se proteger? Os emojis ou as pessoas? No caso, a pessoa. Então, você identifica primeiro a quem este verbo se refere. Quem estava praticando a ação de se proteger? Os emojis? Não. A pessoa. Então, como a pessoa está no singular, o verbo também precisa estar no singular. Então, o correto seria se proteger. Porque quem se protege é a pessoa. Então, a pessoa se proteger. Então, neste caso, a pessoa está no singular, o verbo também precisa estar no singular. Questão bem complexa esta daqui, contemplando concordância verbal, mas bem puxada mesmo, que você precisa ter muita atenção. Ele estava usando o quê? Os emojis. Então, aqui eu tenho um objeto direto. O que eu disse antes? O verbo é preciso concordar com o sujeito e não o objeto direto. Então, se o objeto direto está no singular ou no plural, não interfere. O que interfere é o sujeito. Quem que estava pensando? A pessoa. Quem que estava se protegendo? A pessoa. Então, ambas estão no singular aqui. A pessoa, o verbo também precisa estar no singular. Posso descartar. Embora o contexto em que foram utilizados diga muito sobre as intenções. Embora os contextos em que foram utilizados, esse aqui lá no texto está se referindo aos emojis também. Então, vamos escrever aqui. Embora o contexto em que foram utilizados os emojis, vamos escrever aqui, os emojis, voltando ao texto, dá para compreender isso aqui. Digam muito sobre as intenções. Então, primeiramente, vamos ver aqui, ó. Os contextos. Vamos ao verbo primeiro. O que foi utilizado? Então, o que foi utilizado? Os emojis. Os emojis estão no plural, então aqui a locução verbal, o verbo principal vai estar o verbo auxiliar aqui, que é foram, estará no plural também. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, faça a pergunta. O que foi utilizado? Os emojis. Plural, o verbo está no plural, então está correto. Digam muito sobre as intenções. O que fala muito sobre as intenções? Os contextos. O contexto está no plural, o verbo precisa estar no plural, então está correto. Ah, mestre, mas por que aqui em cima usou foi diga? Por quê? O que vai dizer muito? O contexto. O contexto está no singular, o verbo precisa estar no singular também. Por isso que aqui está correto. Então, esta alternativa está correta, por quê? Conseguiu compreender? Se não, deixe a sua dúvida nos comentários que volto para auxiliar você na compreensão. Mas é uma questão mais complexa aí, mas não é extremamente difícil. Lembre-se, o verbo precisa concordar com o sujeito.
O verbo não precisa de concordar, ele não concorda com o complemento, que seja objeto direto ou um objeto indireto. Então, fique atento a isso aqui que já ajuda muito, você não precisa compreender toda esta parte gramatical. Em conformidade com a norma padrão da língua, o trecho equivalente ao destacado o segundo macaco não conseguia alcançar a lua, com a expressão lua substituída pelo pronome. Esta questão está contemplando o quê? Colocação pronominal. Colocação pronominal, a minha cabeça vem a primeira coisa é próclise, ênclise, mesóclise, pronominal. Certo, mestre Mário? Não, errado. Às vezes não precisa, às vezes sim. Mas vamos ver então o que é colocação pronominal. Primeiro ponto é você compreender de transitividade verbal. Você precisa se lembrar de que os pronomes oblíquos átonos são aqueles que não vêm acompanhados de preposição. São eles: me, te, se, nos, vos, os, a, as, lhe e lhes. Estes daqui são os pronomes oblíquos átonos, que a gente vai substituir os trechos destacados por eles. Primeiro ponto é você identificar a transitividade verbal. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar os pronomes oblíquos átonos ou as suas variações. Por exemplo, eu não comprei o carro. Eu não comprei o quê? Se eu faço pergunta com o que, eu tenho um verbo transitivo direto, o carro é ele. E ele, como pronome oblíquo átono, eu uso o. Então, o correto ficaria eu não o comprei. Então, substituo o carro por o. Agora, quando esses verbos transitivos diretos, vou colocar aqui o verbo, quando o verbo transitivo direto terminar em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e vai acrescentar lo, lá, los ou las. Por exemplo, comprar, ele vai comprar o carro. Substitua pelo pronome adequado. Aí eu falo, ele vai como terminou em R, eu tiro, ponho o acento, vai comprá-lo. Ok? Então, verbo transitivo direto. Quando ele terminar no som nasal M, ão ou oin, são acrescentadas as formas no, na, nos e nas. Por exemplo, eles compraram o carro. Aí, por exemplo, compram o carro. Simplificar aqui. E aí eu vou subir, o carro é ele, eu já sei que é o. Como terminou em som nasal, então fica o quê? Compram no. Aí eu acrescento o N. Então, se terminou em som nasal, vai ter o N antes do O ou do A. Então, aqui já compreendemos agora. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o que vai acontecer? Eu vou usar lhe ou lhes. Muito fácil. Pegou sua prova, tem colocação pronominal, você já escreve lá. Se tem verbo transitivo direto, eu uso como complemento o A e suas variações. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou usar como complemento o quê? Lhe ou lhes. Então, vamos. Ele não obedece. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, como está no plural, fica o quê? Lhes. Então, o correto é o quê? Ele não lhes obedece. Mestre Mário, mas por que não lhes obedece? Por que não pode ser ele não obedece-lhes? Porque aqui eu tenho uma palavra de sentido negativo. Quando a palavra é de sentido negativo, que a gente chama de uma palavra atrativa, ela vai atrair o pronome para perto dela, aí ele vai vir antes do verbo, que vai ser um caso de próclise. Então, o correto é ele não lhes obedece. Uma dica aqui também do mestre Mário, não pode iniciar a frase com pronomes oblíquos átonos, né? Não é dica, é regra mesmo. Não pode iniciar a frase, por exemplo, me dê o livro. Não posso. O correto é dê-me o livro. Primeiro ponto, então, transitividade verbal. É verbo transitivo direto, eu vou usar o A. Verbo transitivo indireto, eu uso lhe ou lhes. Então, vamos ver aqui, ó. O segundo macaco não conseguiu alcançar a lua. Vamos retirar a lua aqui, ó. Primeiro ponto, identifica se é VTD ou VTI. Pegou a sua prova, lembre-se do mestre Mário, põe lá. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento o A e suas variações. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou usar como complemento lhe ou lhes. Então, ele não conseguia alcançar. Quem alcança, alcança alguma coisa. Verbo transitivo. Mestre Mário, mas eu tenho uma dificuldade enorme em transitividade verbal. Identifica, se o verbo vier acompanhado de preposição, vamos ver aqui, por exemplo, olha aqui, ó. Quem obedece, obedece às leis. Se tem crase, é porque esse verbo aqui pediu essa preposição a. Se o verbo vem acompanhado de preposição, você tem o quê? Um verbo transitivo
indireto. Então, neste caso aqui, ó, é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu tenho que usar o a e suas variações, né? A Lu é o quê? Ela. Então, se é ela, eu poderia usar, dependendo da terminação do verbo, na ou lá. Lá, se ele terminar em R, S ou Z. E aqui, se ele terminar em som nasal, né? Geralmente o N, mas pode ser o ão ou o ON também. Então, primeiro ponto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu não posso usar ler ou lhes, porque ler ou lhes é para um verbo transitivo indireto. Já elimino esta, já elimina aí duas. Já facilitou. Agora, e nesse caso, o segundo macaco não conseguia alcançar lá. Não. O que eu disse? O que a regra fala? Vamos voltar aqui, ó. Quando o verbo terminar em R, você retira o R e acrescenta o lá. Voltando aqui, o verbo terminou em R, então o correto seria eu retirar o R e colocar o lá. Então, já descarto esta daqui também. E agora, conseguia alcançar ou a conseguia alcançar? Vamos ver. Primeiro ponto, já sei que é o A que eu vou ter que usar para substituir a Lua, não é isso? A Lua vai ser substituída pelo A. Agora fica, não conseguia alcançar-la ou conseguia alcançar. Bem simples. Eu tenho uma palavra atrativa. O quê? Palavras de sentido negativo, não, nunca, jamais, são palavras atrativas. Atrativo não é aquele que atrai, então vai atrair o pronome para perto dela. Ou seja, nós vamos ter um caso de próclise, que é o quê? Quando o pronome vem antes do verbo. Por quê? Porque nós temos uma palavra atrativa. Vamos ver aqui, que trouxe para vocês também. Olha aqui, próclise. Eu uso próclise quando? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Em quais situações? O em, mais o verbo no gerúndio. Em se tratando de matéria portuguesa é muito fácil. Palavras negativas, olha o não lá, olha o jamais, olha o nunca. Em frases exclamativas, advérbios as bancas cobram muito, né? Quando aparece lá, por exemplo, pode ser nunca, jamais também a palavra negativa, mas pode ser agora, o advérbio de tempo, por exemplo, com as orações subordinativas também e com os 4 P's. Eu sempre coloco esta brincadeira aqui, o meu nome é Enéas, porque isso tudo aqui são 4 palavras, então 4P. Lembre-se do Enéas 4P. Então, em quais situações? O em mais verbo no gerúndio, mais palavras negativas, nas frases exclamativas, os advérbios, isso daqui, fique atento que as bancas cobram muito. Nas subordinativas também, por exemplo, quando me viu, embora. Aqui são as conjunções subordinadas, adverbiais. Pronome interrogativo, quem, não é muito cobrado. Pronome relativo, cobra-se muito. Pronome indefinido também. Pronome demonstrativo também. Então, aqui está o Enéas 4P. Lembre-se dele, vai te ajudar bastante. Voltando à questão, então, neste caso aqui, vamos ver. Então, o segundo macaco não a conseguia alcançar. Posso descartar a alternativa C. Por que ficou não a conseguia? Por quê? Porque nós temos uma palavra de sentido negativo, atrai o pronome para perto dela e ele vai vir antes do verbo. Então, nós temos um caso de próclise. Se é próclise, o pronome vem antes do verbo. E então, concurseiro, gostou da nossa aula? Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber a notificação das nossas aulas. Aqui serão disponibilizadas aulas de português toda a semana. Um forte abraço e até breve!